Dia a todos, aberta a sessão Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Antecipados a ata da sessão anterior, posso considerá-la aprovada. Assim entenderei com o silêncio dos outros pares e Procuradora Regional Eleitoral. Então, por vez, pode ser aprovada. Eu vou atender pedido de preferência, quebrando um pouco o aspecto regimental para que possa ser feita também a sustentação oral. Então, primeiro em julgamento, invertendo um pouco a ordem regimental, mas por necessidade do advogado, o número de julgamento número 2 da pauta, o processo número 51455/2011, que é da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Trata-se de um recurso eleitoral de representação, doação de recurso acima do limite legal de pessoa física, pedido de aplicação de multa da 54ª Zona Eleitoral, eleições 2010. Recorrente Nestor Docena Grando, recorrido ao Ministério Público. Parecer pelo afastamento da preliminar de decadência e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para a adequação da multa imposta ao real valor doado em excesso. William, Fará a sustentação oral pelo recorrente, o Dr. André Stumpf Jacob Gonçalves. Palavra eminente relator. obrigado, senhor presidente. Relatório. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Nestor Docena Grando contra a decisão proferida pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento de multa de R$ 263.237,05. A inicial narra que o representado contribuiu para a campanha de Alexandre Luiz César, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, a quantia de R$ 55 mil, superior ao limite de 10% dos seus rendimentos brutos, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97. Segundo informações da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2009, apresentada pela Secretaria da Receita Federal, após despacho de requisição proferido pelo juiz eleitoral, este oferiu rendimentos brutos de R$ 144.979,64, sendo R$ 23.525,91 em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e R$ 121.453,73 como rendimentos isentos e não tributáveis. A sentença considerou apenas a primeira parcela como rendimentos brutos. O recorrente apresentou contestação, levantando preliminar de decadência e, no mérito, asseverou ser possuidor de patrimônio de R$ 3.584.409,04. Alegou que ainda que se tivesse doado todo o valor, estaria dentro do limite legal e que, ao efetuar a doação, agiu sem dolo, desconhecendo o limite estabelecido pela legislação. Na sentença de folha 98/113, o doutor magistrado entendeu que o recorrente poderia doar apenas R$ 2.352,59, correspondente a 10% de R$ 23.525,91, julgando procedente a representação para condená-lo ao pagamento de multa correspondente a 5 vezes a quantia doada em excesso, que foi de R$ 52.647,41, totalizando assim essa multa R$ 263.237,05. Em contrarrazões, o recorrente alegou preliminarmente a intempestividade da demanda, ao argumento de que a representação foi ajuizada em 14 de junho de 2011, quando deveria ter sido em 13 de junho de 2011, fora, portanto, do prazo decadencial de 180 dias contados da diplomação dos eleitos. Quanto ao mérito, reiterou as teses sustentadas em primeiro grau de jurisdição. Nas contrarrazões de recurso de folha 124 e 131, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância opinou pelo improvimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, a folha 140 e 143, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de adequar a multa fixada ao valor realmente doado em excesso. O relatório, senhor presidente. Relatório, doutor André, com a palavra Vossa Excelência, está mantido, já me adiantou a doutora Procuradora, mantido parecer com a palavra Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia. Cumprimento todos os demais na presença do senhor presidente. Foi suscitada uma questão de ordem, e eu atravessei um pedido por uma questão de ordem pública, uma nulidade no que diz respeito à prova. Eu avoquei com uma questão de ordem pública essa nulidade, por quê? Por mais que se faça um levantamento, um estudo da questão de ordem pública, a ordem pública ela não tem uma definição exata. A ordem pública
eu entendo que ela se associa ao bem social. E nessa questão, quando nós vamos levantar e estudarmos com relação ao bem social, nós percebemos que a ordem pública, ela se apresenta como uma expressão de tranquilidade. É aquilo que a sociedade espera do Estado, que o Estado garanta a sua tranquilidade, a aplicação das leis de forma legal, como ordem pública. Pois bem, por que uma questão de ordem pública quando eu falo em nulidade da prova? Porque a prova que surgiu para esta representação advém de um ato administrativo, de uma quebra de sigilo fiscal do representado, através de um ato administrativo. E como é disso no meio jurídico e no social, a sigilo fiscal tem garantia constitucional e só pode ser quebrado pelos meios legais, ou seja, por meio de uma ordem judicial. No caso em comento, quando foi requerido pelo juízo ACO as informações fiscais à Receita Federal do representado, hora recorrente, já havia sido quebrado administrativamente o seu sigilo fiscal. Já havia sido quebrado. Ora, consequentemente, uma vez que já houvesse sido quebrado seu sigilo fiscal, o ato já está viciado desde o seu início. Então, o que ocorre? O Tribunal Superior Eleitoral, no dia 22/11/2011, julgando um agravo regimental em sede de recurso especial 787-8457, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, entendeu que a doação, eu trouxe a ementa acostada na minha peça, a doação acima do limite legal, representação, ilicitude da prova, contrariedade à precedente. O tribunal assentou ser ilícita a prova colhida por meio de quebra de sigilo fiscal, sem prévia autorização judicial, para subsidiar a representação contra doadores, presente o extravasamento dos limites legais. Ora, ilustres julgadores, posto como questão de ordem pública, uma vez que o Estado deve assegurar a aplicação das leis. Pois bem, nós temos aqui uma prova ilícita que constituiu onde nasceu esta representação, reconhecidamente já pelo Tribunal Superior Eleitoral, da forma viciada como surgiu essa representação. Então, em que pese algum entendimento, dizer o seguinte: essa questão de ordem pública ela pode estar preclusa em função do momento em que se é arguída, mas há que se analisar, justamente porque eu fiz a arguição, do que vem a ser a ordem pública. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, a ordem pública ela deve abarcar esta circunstância quando nós temos uma prova ilícita dentro do processo, da forma como ela nasceu, para que se prevaleça aquilo, o entendimento maior, ou seja, já há um reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto a essa ilicitude. E nessa mesma linha de entendimento, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, agora no mês de maio, julgou 8 processos, todos na mesma linha. Em todos eles, eu juntei no processo os acórdãos e tem como fundamento principal justamente esse agravo regimental que foi julgado em 22/11 pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu peço vênia para fazer uma ilustração maior do acórdão 26503, justamente num caso idêntico a esse que nós estamos colocando em votação agora. Recurso, representação, recurso eleitoral, classe 30, Zona Eleitoral de Chapecó. Relator, juiz Carlos Vicente Rosa Góes. Vou ler só a ementa. Recurso, representação, doação acima do limite legal, artigo 81, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei 9504, de 97. Ilicitude da prova que embasou a representação. Questão de ordem pública, reconhecida de ofício. Precedente, recurso eleitoral conhecido e provido, pedido improcedente. O Tribunal Superior Eleitoral assentou ser ilícita a prova conhecida por meio de quebra de sigilo fiscal, sem prévia autorização judicial, para subsidiar a representação contra doadores, presente o extravasamento dos limites legais. Aí ele vem e cita justamente esse agravo regimental interposto contra o recurso especial que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Pois bem, por essa razão, por essa questão de ordem, eu peço a vossas excelências que afastem, rejeitem essa representação e afastem com relação à multa. Com relação ainda uma questão de preliminar de decadência que foi invocada no próprio recurso, há que se levantar 2 pontos aqui. Eu trago trouxe um julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde foi julgada uma representação eleitoral que deu origem ao acórdão 167-7983 de 13 de agosto de 2011. É de vital importância o trecho do voto do desembargador relator. Ressalta-se ainda que não só corre o argumento de que não haveria dados disponíveis para a propositura da demanda até a data da diplomação. Há uma porque a legislação prevê a apresentação de prestação de contas parciais durante a campanha eleitoral. Há 2, porque a prestação de contas definitiva deve ser apresentada dentro de 30 dias após o pleito, ou seja, em tempo razoável antes da ocorrência da diplomação. Assim, verificando o ajuizamento da representação a destempo, decorridos mais de 3 meses após a data de diplomação dos candidatos eleitorais no pleito, configura-se a ausência do interesse de agir à semelhança do que ocorre mutatis mutandis naquelas representações versando sobre a propaganda eleitoral que são intentadas após o dia da eleição, conforme jurisprudência desta Corte e do Egrégio Superior Tribunal Eleitoral. Pois bem, aqui no caso em comento, a diplomação ocorrera do Alexandre Luiz César em 16 de 12 de 2010, podendo essa ser tida como data referência para a contagem do prazo decadencial de 180 dias, bem como a data da diplomação até a data da distribuição da referida representação. Como a data da diplomação ela ocorreu em 16 de 12, conforme a normativa da matéria de 180 dias, o prazo encerraria em 13 de 6 de 2011. Contudo, no protocolo denotamos dia 14 de 6, ou seja, por um dia houve o extravasamento e entendemos que há essa preliminar da decadência no que tange essa representação. No mérito da questão, pois bem, o representado, ora recorrente, na sua declaração de imposto de renda, embora o seu patrimônio ultrapasse os 3 milhões de reais, ele declarou em moeda, em espécie, moeda corrente, R$1.770.000. Vinha declarado no seu imposto de renda. O Ministério Público Federal, nas suas contrarrazões também, ele aduz o seguinte, que essa declaração em moeda, em espécie, compõe o seu patrimônio. Mas o patrimônio, de uma forma geral, que compõe tudo aquilo que tem fora os imóveis, os bens móveis. Então, no que o fundamento, o mérito do recurso, quando o recorrente fez a doação dos R$55.000 para a campanha de Alexandre César, o que nós podemos inferir que a Receita apresenta que ele auferiu apenas 23.525 como rendimento. Contudo, ele trazia declarado na conta bancária em espécie 1.770.000 em moeda corrente. E o Ministério Público, ele tenta colocar essa declaração em moeda corrente como patrimônio, confundindo, talvez até o próprio juízo, como se esse patrimônio envolvesse os bens imóveis e os bens móveis. Mas não. Então, a tese a qual eu defendo e entendo ser plausível é que esse 1.770.000, ao qual vinha declarado em moeda em espécie corrente, essa declaração de valores dos quais já estavam tributados, dão sustentação para que ele fizesse uma doação no valor de R$55.000, cujos 55 ficam abaixo dos 10% previsto na lei. O patrimônio total envolvendo bens móveis e imóveis, 3.584.000, não corresponde à realidade como tenta o Ministério Público em sua tese. Portanto, a declaração que ele tem no imposto de renda, em moeda espécie, de 1.770.000, conforme prevê a lei, lhe poderia dar o direito de doar até R$177.000 à campanha do Alexandre César. No entanto, e essa declaração que ele fez no ano exercício 2009 e 2010, os rendimentos em anexo, se enquadra perfeitamente
conforme a lei, o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9504. Correspondendo a essa doação dentro do parâmetro legal. Noutra forma, eu chamei a atenção que essa doação, em momento algum, ela apresentou algum tipo de dolo. Essa questão, a boa-fé, é tão cristalina, a boa-fé, que ele não vacilou em documentar esta doação quando ele fez a campanha de Alexandre de César. Então, em momento algum, agiu com dolo ou com uma má-fé, com o intuito de se esquivar da sua obrigação. Ele o fez sempre dotado da boa-fé e acreditando, inicialmente, embora não tenha o conhecimento técnico-jurídico, ele o fez acreditando que estaria dentro do limite legal, uma vez que o tinha declarado R$ 1.770.000 em moeda na sua conta bancária. Então, por essa razão, o recorrente, através do seu patrono, pleiteia a vossas excelências, primeiro, a questão de ordem invocada aqui, que ela seja reconhecida, a questão da nulidade da prova, como uma questão de ordem pública, a ilicitude da prova da forma como ela nasceu, por uma quebra de um sigilo fiscal, a qual o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu, assim como está vindo na sequência, todos os tribunais estão reconhecendo a ilicitude da forma como administrativa, como se vem fazendo para a quebra do sigilo fiscal do cidadão. Noutra forma, requer seja reconhecida essa preliminar também da decadência, bem como seja reconhecida, de qualquer forma, e julgado procedente o presente recurso em todos os seus termos, para julgar improcedente essa representação eleitoral, e principalmente porque ela não contém os indispensáveis fundamentos legais e jurídicos para sua manutenção. Noutra forma, requer seja diminuída, por amor ao debate, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja readequado o valor da multa ao mínimo legal. Obrigado e que Deus vos ilumine. Muito obrigado, doutor. Só me preocupa, doutor Relator, a questão de ordem posta foi tratada, parece, como preliminar e houve possibilidade de vista do Ministério Público Eleitoral, porque ele disse da tribuna que teria atravessado um Isso. pedido. Houve a apreciação pela Procuradoria? Não foi. Sobre essa preliminar? Não foi. Então, agora volta realmente uma questão de ordem, eu não sei se o Ministério Público tem condições de se manifestar a respeito, porque desconhecia o argumento e o fundamento apresentados, né? Excelência, se possível, eu gostaria de pedir vista para analisar um pouco melhor, mais detidamente, a preliminar. O doutor relator, a concessão de vista, porque se houve questão de ordem possibilidade para análise, né? Uhum. Então vai com vista ao Ministério Público, né? Então, vamos suspender a continuação do julgamento em razão do pedido de vista, porque evidentemente é par condicio, né? Nós temos que admitir e observá-la. Então, André, por enquanto, esse é o resultado. Mais nenhum? Você pode só anunciar o adiamento do inquérito do vídeo? Então, para Pedido do relator. o 4.1, o primeiro da pauta, o pedido de vista do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que nos anunciara que o julgamento terá continuidade com a apresentação do seu voto na próxima quinta-feira. Então, adiado para essa quinta-feira o número 1 da pauta. Número 2 da pauta, agora já estamos no 3, porque o 2 foi o anterior. Agora é o terceiro da pauta, o 7163-2011, Dr. Pedro Francisco da Silva, seu relator. É o processo 7063, perda de cargo letivo de filiação partidária. Requerente Nilson Moreira da Silva, requerida Sônia Maria Peretti de Almeida. Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito e em acolhimento à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir do requerente. Eminente relator, com a palavra. Três da pauta.
trata-se de ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária proposta por Nilson Moreira da Silva, filiado ao PPS, primeiro suplente de vereador pela coligação Fortalecidos para Crescer, em Novo Horizonte do Norte, em face de Sônia Maria Peretti de Almeida, eleita vereadora naquela localidade em 2008, também pela coligação Fortalecidos para Crescer, mas pelo Partido da República. Alega o requerente que a requerida desfiliou-se do PR sem justa causa no dia 27 de setembro de 2011, vindo posteriormente a se filiar ao PSB daquele município. Afirma que, em respeito à soberania popular, o mandato eletivo pertence à agremiação partidária, seja ela partido ou coligação. Formulou o pedido de tutela antecipada e, ao fim, requereu a perda do mandato eletivo da requerida. Pedido liminar indeferido, a requerida apresentou resposta, sustenta preliminarmente a falta de interesse jurídico do requerente, filiado ao PPS, porque somente o primeiro suplente do PR de Novo Horizonte do Norte poderia vir a ser beneficiado por eventual perda do mandato. No mérito, afirma que seu desligamento do PR se deu com o aval da Comissão Executiva Estadual, inclusive com a expedição de uma carta liberatória, tendo em vista a reconhecida perseguição que vinha sofrendo do presidente do Diretório Municipal local. O partido político ao qual a requerida se filiou, posteriormente, o PSB, também foi devidamente citado para responder à ação, mas quedou-se inerte. A testemunha do requerente foi ouvida, as testemunhas do requerido também foram ouvidas nos autos. Alegações finais do requerente, onde aduz que as provas dos autos comprovam o desligamento da requerida do PR com a finalidade ilícita de se candidatar a prefeita, desta feita pelo PSB, sustenta também que meras divergências pessoais, a eventual resistência interna às pretensões políticas da requerida não lhe autorizam a desfiliação. Pugnou novamente a procedência da ação. Em alegações finais da requerida, apontou-se uma vez mais a preliminar de falta de interesse de agir do requerente. No mérito, afirma que a instrução processual demonstrou que a própria Comissão Regional do PR deliberou pelo regular desligamento da agremiação, o que a desonera da possibilidade de perda de mandato eletivo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da patente falta de interesse de agir do requerente. É o relatório, senhor presidente. Não, Patrícia não é, né? O pedido de sustentação oral que foi apresentado, embora meio serôdio, mas pelo requerente José Carlos Pereira, irá fazer a sustentação oral. O conselho dá a palavra, então, excelência, para a sustentação oral. O tempo regimental de 10 minutos, né? Ele é do... de Almeida, sustentação oral atrás do doutor José Carlos Pereira. Então, feita essa retificação com a palavra do outro advogado. Senhor presidente, nobres julgadores que compõem esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, douta Procuradoria da República Eleitoral, serventuários desse tribunal, nobres colegas advogados aqui presentes, meu bom dia. Excelências, como bem disse o relator em seu relatório, trata-se de uma ação de pedido de decretação de mandato eletivo em face da requerida. Com base nos elementos cognitivos colhidos durante a instrução processual, conjugado com a confirmação do próprio requerente em seu pedido vestibular,
resta extremes de dúvida que o partido de origem do demandante, no qual foi eleito o primeiro suplente de vereador do município de Novo Horizonte do Norte, é diverso do grêmio partidário que de pleno direito tem legitimidade ativa de causa, ou seja, que tem o interesse jurídico de agir, conforme prescreve o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 22.610/2007 do Superior Tribunal Eleitoral. Em sua síntese fática na peça inaugural, o requerente confirma que em 5 de outubro de 2007 foi eleito o primeiro suplente do vereador do município de Novo Horizonte do Norte, pelo partido do PPS, Partido Popular Socialista, o qual fez parte da coligação partidária denominada de Fortalecidos para Crescer, composta pelo referido partido de origem e pelo Partido da República PR. Na mesma síntese fática, o requerente ratifica que a requerida foi eleita vereadora titular do cargo, ou seja, também pela aludida coligação partidária. Porém, o demandante alega que em 27 de setembro de 2011, a parlamentar demandada se desligou sem justa causa do Partido da República PR, o qual era seu partido de origem. Assim, excelências, no que pese o requerente ter sido eleito primeiro suplente de vereador pela mesma coligação partidária na qual foi eleita a requerida, há de entender que o partido de origem do demandado é diverso daquele que teria o direito de pleitear a decretação da perda do mandato da requerida. Desse modo, a pretensão do requerente aguerrida em sua peça vestibular não pode, não deve prosperar. Haja vista que o aludido demandante não tem interesse jurídico no presente caso, em decorrência de não possuir legitimidade ad causa ativa para propor o presente pedido de decretação de perda de cargo eletivo. A discussão que o mandato pertence ao partido político ou à coligação pela qual o candidato se elegeu, nos casos de infidelidade partidária, já encontra superada pela nossa instância superiores, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que já entendeu que, no caso de infidelidade partidária, a vaga é do partido e não da coligação. Nesse sentido, peço licença às vossas excelências para citar aqui um julgado do Tribunal Superior Eleitoral. Entre aspas, fidelidade partidária, deputado estadual, ilegitimidade ativa do terceiro suplente filiado a partido diverso daquele que poderia pleitear a vaga. Recurso ordinário desprovido. Relator Fernando Gonçalves, data de julgamento 22/10/2009, data de publicação no Diário da Justiça Eleitoral, 19/11/2009, página 17. Tanto o Supremo Tribunal Federal, STF, quanto o Superior Eleitoral perfilham o entendimento que, além do partido político e do Ministério Público, somente o primeiro suplente da mesma agremiação de origem é parte legítima para ajuizar o pedido de decretação de perda de cargo de um parlamentar, porque apenas ele detém o interesse jurídico, o que se refere ao artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TSE 22.610/2007. O magistério jurisprudencial tem pacificado que não se deve confundir a coligação de siglas com os indivíduos partidários que a compõem. O mandato obtido é do partido e esta constatação inegavelmente conduz ilegitimidade ativa ad causa do suplente de outra agremiação, ainda que os partidos envolvidos tenham coligado. Assim sendo, no que pesa o partido de origem do requerente ter feito parte da mesma coligação em que o partido de origem da requerida estava envolvido, manifestamente conduz o demandante à ilegitimidade ad causa. A inexistência de interesse jurídico se dá no presente caso, uma vez que, se por azar a requerida perdesse seu cargo eletivo, em decorrência da infidelidade partidária, quem assumiria a vaga da mandatária seria o primeiro suplente do PR, não assistindo razão para o requerente demandar no presente caso, face à inexistência de interesse jurídico na presente ação. Por tudo que foi exposto, excelência, a requerida requer preliminarmente que o presente processo, que a presente demanda, seja extinta. Com base no artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil Brasileiro. Se vossas excelências não entenderem, assim, no mérito, a requerida pede
que a ação seja declarada improcedente em decorrência da manifesta justa causa presente nos autos, uma vez que, como ficou bem pacificado nos autos, houve uma relação insuportável entre a requerida e a presidente da comissão provisória do PR no município de Novo Horizonte do Norte. Esta demanda entre as duas chegou até o conhecimento da comissão executiva do PR, do diretório regional. O diretório regional tentou apaziguar a situação, mas infelizmente, em decorrência de interesses políticos, a presidenta não cedeu e cometeu vários atos que ali ficou discriminado, ficou entendido, ficou bem ratificado que a requerida estava sofrendo uma grave discriminação por parte da presidente daquela agremiação partidária. A própria comissão, a requerida formulou essa alegação que estava sofrendo essa grave discriminação, encaminhou para a executiva estadual. A executiva estadual chamou a presidente daquela coligação, ou se daquela comissão provisória, para chegar a um entendimento, ver o que poderia ser feito para resolver aquela situação, mas não teve jeito. Aí a comissão executiva do PR chegou ao entendimento que era melhor emitir uma carta de liberação para que a requerida pudesse procurar outra agremiação partidária que fosse compatível com a sua ideologia política, né, e que atendesse também os seus interesses políticos. E aí, nesse sentido, toda a comissão executiva do PR, por unanimidade, votaram e entenderam que realmente a requerida estava sofrendo uma grave discriminação. E consequentemente, emitiram essa carta de liberação para que ela pudesse procurar outra agremiação partidária. Assim sendo, excelências, a requerida pede que, no mérito, a presente ação seja decretada improcedente, uma vez que está manifesto nos autos a grave discriminação, que é uma das hipóteses de justa causa. Obrigado, excelência. Perfeitamente parecer, procuradoria. Mantido o parecer, então, retorno a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, eu vou resumir o meu voto, que já está disponível a vossas excelências. No meu entendimento, eu estou acolhendo a preliminar sustentada, baseando-se na conclusão de que a vaga pertence ao partido e não à coligação. O requerente é filiado ao PPS, a requerida é filiada ao PR, e embora ambos os partidos estavam coligados no momento da eleição, diante do entendimento consolidado de que a vaga pertence ao partido e não à coligação, eu estou acolhendo a preliminar para reconhecer a ilegitimidade ativa do requerente, julgando extinto o processo na forma do artigo 267, inciso 6 do CPC, acompanhando o parecer ministerial. É o meu voto, senhor presidente. Dago tribunal, você tem divergência? Tudo de acordo? Não, por unanimidade, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. Esse é o resultado. O quarto da pauta, então, processo número 1, 2... Nossa, aqui já foi, né? Tiado, perdão. O quarto da pauta, prestação de contas candidato, processo número 495176, requerente Leonor Germano Oliveira Brito, candidata, parecer pela desaprovação. Desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, o relator, com a palavra. Senhor presidente, grande plenário, cuida-se de prestação de contas Leonor Germano de Oliveira Brito, relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar a requerente para saná-las ou esclarecê-las. Devidamente intimada, a candidata requereu a dilação do prazo para apresentar justificativo quanto às irregularidades presentes na prestação de contas, tendo sido concedido prazo adicional de 72 horas, por esse 46, 47. A requerente apresentou os referidos justificativos de prestação de contas final, as folhas 54 e 79,
tendo a já citada a unidade técnica desta Casa emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Intimada novamente, deixou transcorrer em autos o prazo concedido para a derradeira manifestação, consoante certidão de folhas 87. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral é pela desaprovação das contas da candidata ao relatório. Relatório, parecer, mantido escrito. Senhor, a palavra. Presidente, nós estamos ao final julgando desaprovadas as contas de Leonor Germano de Oliveira Brito, por conta de que a Coordenadoria de Controle Interno, em seu relatório conclusivo, apontou as seguintes irregularidades e falhas: omissão na entrega da segunda prestação de contas parcial, divergência quanto às datas constantes da faixa numérica dos recibos eleitorais declarados pela candidata e o constante da prestação de contas do respectivo comitê financeiro, enquanto a primeira declarar a data de 16/7/2010, este informara a data de 2/8/2010. A candidata não retificou as peças contábeis, existência de receitas sem identificação do CPF, CNPJ no extrato eletrônico ou no DRA, demonstrativo de recursos arrecadados, falta de apresentação de despesas efetuadas, fazendo que subsistam créditos em sua prestação de contas, sem o correspondente detalhamento da respectiva despesa. Saldo final de extrato de conta bancária diverge em R$ 6.800 da apuração do saldo financeiro constante no demonstrativo de receitas e despesas, o que contraria o disposto no artigo 29, parágrafo 6º da Resolução 23.217/2010. Então, após a análise detida desses autos, nota-se que as falhas detectadas nos itens A e B, apesar de merecerem a devida ressalva, não têm o condão de ensejar a desaprovação das contas, pois se revelam incapazes de obstar a análise acerca da regularidade dos recursos envolvidos na campanha da candidata. Em se tratando do terceiro vício, referente à linha C, ou seja, falta de retificação das peças contábeis, observa-se que o candidato, na tentativa de sanar a falha apontada em relatório preliminar, trouxe os documentos folhas 72, 73, 77 e 78, corrigindo a diferença entre o montante dos recibos das receitas financeiras constantes do extrato eletrônico e as receitas declaradas no demonstrativo de receitas e despesas, DRD. Porém, por não haver retificado as peças contábeis, apenas aumentou a diferença do valor constante do último demonstrativo. Em relação a essa falha, constata-se o seu suprimento com a justificativa de folha 54, os documentos de folhas acostados aos autos 72, 73, 77 e 78. Todavia, subsiste a lacuna quanto à falta de retificação das peças contábeis, conforme já referido. Outro vício apontado pelo órgão técnico diz respeito à não realização do comprovante de despesas efetuadas pela candidata, segundo disposto na linha E, supramencionada. Trata-se de irregularidade de veras grave, pois o documento é imprescindível à aferição da regularidade, da confiabilidade e da transparência de todo o processo de arrecadação e aplicação dos recursos da campanha. Soma-se a esta irregularidade a sexta falha apontada pela Coordenadoria de Controle Interno, qual seja a diferença de R$ 6.800 entre o saldo final do extrato da conta bancária e o da apuração do saldo constante demonstrativo de receitas e despesas. A divergência significativa de valores indicada no extrato bancário e na prestação de contas revela irregularidade insanável, quando não há demonstração de providência adequada da candidata no sentido de corrigir o valor apresentado nos documentos. Por isso, nós estamos julgando desaprovadas as contas de Leonor Germano de Oliveira Brito. Como voto? Divergência, o tribunal está de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. O desembargador Gerson Ferreira Paz, também Vossa Excelência é o relator do quinto da pauta. Trata-se do processo número 479673, prestação de contas, candidato requerente Clarice Francisca Silva, ou da Silva, parecer pela desaprovação das contas. Doutor relator, Vossa Excelência tem a palavra. Relatório. Cuida-se de prestação de contas de Clarice Francisca da Silva, relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Liberal, PSL. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligências no sentido de intimar a requerente para saná-las ou esclarecê-las. A candidata quedou-se inerte, embora tenha sido intimada por duas vezes. A primeira, quanto ao teor do relatório preliminar da CCIA,
E a segunda acerca de seu relatório conclusivo, que opinara pela desaprovação de suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer também pela desaprovação. A candidata requeriu dilação do prazo para apresentar justificativos quanto às irregularidades presentes na prestação de contas, folha 60 e 62, o que fora indeferido às folhas 64. Ainda assim, a requerente apresentou intempestivamente as referidas justificativos de prestação de contas às folhas 71 e 111, o que fora acolhido de forma excepcional, tendo a já citada unidade técnica desta casa ratificado o relatório conclusivo anterior pela desaprovação das contas, folhas 117 e 118, o mesmo ocorrendo no âmbito da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o relatório. Mantido. Palavra, Jéssica. Voto. Prédio plenário, senhor presidente, mais uma vez nós estamos desaprovando as contas de Clarice Francisca da Silva relativas às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 3 da resolução TSE 23.217/2010, por conta de que a Coordenadoria de Controle Interno, em seu relatório conclusivo, apontou inúmeras irregularidades, ensejando a manifestação de desaprovação das contas, ou seja, recibo eleitoral número tal, informa doação no valor de R$ 237, temos como doador PSL, porém foi apresentada nota fiscal em nome do Comitê Financeiro Único do PSDB. O mesmo erro ocorre nos recibos eleitorais de números tais e tais, que citam como doador o Comitê Financeiro Único, que faz pressupor referir-se ao PSL, que é a partido ao qual a requerente é filiada. Porém, os documentos fiscais apresentados informam que o doador é o Comitê Financeiro Único do PTB. B. Os serviços prestados pelos agentes durante a campanha eleitoral não foram informados como doação estimável em dinheiro no demonstrativo de recursos arrecadados. E ainda não foram anexados canhotos dos respectivos e necessários recibos eleitorais utilizados. Assim, quanto à primeira irregularidade, a candidata justifica-se afirmando que o partido PSL, junto a outras agremiações, coligou-se com o PSDB para as eleições majoritárias de governador. Por essa razão, o Comitê Financeiro Único do PSDB distribuiu material gráfico aos comitês de outros partidos e, subsequentemente, doou aos candidatos. Trata-se, portanto, de erro formal que, apesar de merecer a devida ressalva, não tem condão de ensejar a desaprovação das contas sob apreço, pois se revela incapaz de obstar à análise acerca da regularidade dos recursos envolvidos na campanha da candidata. Em relação às doações dos agentes que não foram mencionados no demonstrativo de recursos arrecadados, a candidata fez a retificação, porém não emitiu o recibo eleitoral. Apresenta também a prestação de contas retificadora, diversos termos de doação de mão de obra sem as devidas assinaturas, o que os torna imprestáveis para o efeito de compor o laço probatório. Soma-se a essas irregularidades a classificação como recurso de origem não identificada, a doação estimada em dinheiro de mão de obra do Sr. José Pedroso Oliveira, por não ter CPF identificado na base de dados da Receita Federal, o que ocasionou o saldo irregular no demonstrativo de receitas e despesas. Além da não apresentação dos referidos recibos, conforme disposto no artigo 1º, inciso 4 e artigo 3º, ambos da Resolução 23.217/2010, a falta de assinatura nos documentos citados impede a análise de certeza da origem dos referidos recursos, sendo de natureza grave as falhas subsistentes. Nesse sentido, nós estamos julgando desaprovadas as contas de Clarice Francisca da Silva relativas às eleições de 2010. Essa como voto. Tribunal, está de acordo ou divergência? Senhor presidente, é só para a gente deixar esclarecido que esse primeiro ponto que o desembargador Gerson apontou nesse caso, que foram esses pagamentos, na verdade, que foram feitos pelo PSDB em favor dos pequenos partidos, eu acredito que o tribunal vai enfrentar várias situações, inclusive eu estou com uma delas, estou acompanhando o desembargador, porque o PSDB, ele fez o pagamento geral, repassou para o partido e o partido é que repassou para os candidatos. Então, realmente houve uma falha formal, mas que de mérito se observa que tudo está regular. Com essas ressalvas, eu acompanho o ilustre relator.
outros processos nesse mesmo sentido que o eminente doutor Sebastião acaba de esclarecer a corte. Mas estão todos de acordo com o relator, né? Nesse caso que estão julgando. Desaprovando. Por unanimidade, desaprovou as contas em termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Vereador Gerson Ferreira Paz e Vossa Excelência também o sexto da pauta, o processo 486690, prestação de contas de candidato 2010 às eleições, José Ferreira Lemos Neto, candidato. Aprovação com ressalvas. É o douto parecer, com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, igreja plenário, cuida-se de prestação de contas de campanha de José Ferreira Lemos Neto, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou algumas falhas, solicitando diligência no sentido de notificar o requerente para saná-las ou esclarecê-las no prazo de 72 horas. Intimado, o requerente manifestou-se apresentando justificativo e documentos a folha 109/193. Em novo exame, o órgão de controle interno emitiu o relatório conclusivo manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, folha 197 e 198. Novamente intimado quanto ao teor do derradeiro relatório técnico, o requerente não se manifestou. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas ao relatório. Doutor parecer. Mantido escrito com ressalvas do parecer. O presidente e a grade plenária, nós estamos de acordo com os pareceres, tanto técnico quanto da Procuradoria Regional Eleitoral, nós estamos aprovando as contas com ressalvas José Ferreira Lemos Neto, relativo às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 2 da Resolução 23.217 de 2010, por conta de que as irregularidades apontadas foram sanadas a tempo. Por isso nós estamos julgando aprovadas com ressalvas. É o voto. Nós de acordo? Unanimidade da aprovação das contas com ressalvas nos termos do voto do relator em constância com parecer. Também um parecer agora com outro parecer com aprovação das contas, mas sem anotado aqui as ressalvas. Processo 47.7075, prestação de contas do Comitê Financeiro. Requerente Salvador Solteiro de Almeida, presidente do PT das eleições de 2010. Com a palavra do outro relator, desembargador Gerson Ferreira Paz. Relatório. Cuida-se de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do Partido dos Trabalhadores, PT Mato Grosso, referente ao pleito eleitoral de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou algumas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las, as folhas 85 e 86. Devidamente intimado, o requerente apresentou justificativa e documentos de folhas 92 e 114, tendo já citado a unidade técnica da Casa, emitido para relatório conclusivo pela aprovação das contas do Comitê, folha 116/117, e o parecer conclusivo da douta Procuradoria Regional Eleitoral, também é pela aprovação das contas, folha 120, é o relatório. Relatório, parecer confirmado, escrito com palavras, silêncio. De acordo com os pareceres técnicos e ministerial, nós estamos julgando aprovadas as contas do Comitê Financeiro Único do PT, referente ao pleito de 2010, por conta de que toda regular a sua prestação de contas. Não houve qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua desaprovação. Por isso nós estamos julgando aprovadas as contas consoante os pareceres técnico e ministerial. É o voto. Voto. Divergência de acordo. Unanimidade aprovou as contas do requerente no termo do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, desembargador Gerson Ferreira Paz, o oitavo. Processo número 3875/2011. Trata-se do recurso eleitoral. Filiação partidária, duplicidade, 13ª Zona Eleitoral de Denise, recorrente Josué Gomes da Silva, aqui do Ministério Público Eleitoral. Parecer ministerial pelo provimento do recurso para considerar regular a filiação do recorrente Partido Social Brasileiro, no PSB. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, agrégio plenário, cuidam os autos de recurso eleitoral interposto por Josué Gomes da Silva contra a decisão do juiz da 13ª Zona Eleitoral, que declarou nulas as filiações do recorrente ao Partido dos Trabalhadores e ao Partido Social Brasileiro. Em síntese, o recorrente alega que o recurso é tempestivo, em que pesa a certidão de folha 66, a qual atesta o trânsito em julgado da decisão hora recorrida, sem a interposição de recurso, pois não teria havido efetiva intimação pessoal daquela decisão de primeiro grau, exceto por edital
no qual tomou conhecimento por terceiros, o que não se presta para o fim colimado. Alega, assim, que o processo administrativo transcorreu integralmente sem sua necessária ciência. No mérito, sustenta que comunicou a sua desfiliação ao PT e à Justiça Eleitoral dentro do prazo legal de 48 horas, mais exatamente no dia seguinte à desfiliação, tendo se filiado ao PSB apenas depois da sua desfiliação do Partido Primitivo, que legitimaria o ato. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida, mantendo-se válida sua filiação ao PSB. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, folhas 83 e 87, opina pela ausência do trânsito em julgado da decisão recorrida, em face da inexistência de intimação pessoal da hora recorrente acerca daquele deciso, e no mérito pelo provimento do recurso ao relatório. Mantido o parecer, excelência? Mantido o parecer. E de acordo com o parecer ministerial, nós estamos afastando essa preliminar de intempestividade, exatamente por conta de que não houve a necessária intimação pessoal e por isso nós estamos no mesmo entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando tempestiva a apresentação do recurso, acatando assim os argumentos de tempestividade do recurso por conta de que, no nosso entendimento, a peça foi apresentada tempestivamente. Estamos afastando essa preliminar de intempestividade. De acordo com o preliminar? Então, rejeitada a preliminar. Retorno da palavra. Esperada a preliminar, no mérito, o recorrente sustenta que era filiado ao PT desde o dia 30 de nove de 2011 e se desfiliou no dia 6 de 10 de 2011, conforme ciente aposto no documento da referida data pela representante partidária do PT, folha 53, tendo sido dado ciência ao juiz eleitoral no dia 7 de 10 de 2011. Nesse mesmo dia, 7 de 10, filiou-se ao PSB. No presente caso, verifica que o recorrente permaneceu filiado ao PT e ao PSB por apenas um dia, qual seja 7 de 10 de 2011. Comunicou, portanto, sua desfiliação ao partido e à Justiça Eleitoral dentro do prazo fixado pelo parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 9.096/95. E concluir que o requerente, de fato, comunicou sua desfiliação ao Partido dos Trabalhadores e à Justiça Eleitoral a tempo e modo exigidos pela lei. Logo, não pode ser penalizado com a nulidade de ambas as filiações, porque na realidade não houve caracterização de duplicidade. Por entender não configurada qualquer ilicitude do recorrente, não se pode falar em duplicidade, filiação partidária, em consonância com o parecer ministerial. Voto, então, pelo provimento do recurso, declarando válida a filiação de José Gomes da Silva ao Partido Socialista Brasileiro. Como voto? Todos de acordo? Divergência. Então, proveu o recurso nos termos do voto do relator, decisão em consonância com o parecer. Então, Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, o relator do nono, a pauta. Trata-se do processo 630/2012, recurso eleitoral de filiação partidária, duplicidade, São Félix do Araguaia, recorrente Gilmar Lima Luz, Ministério Público Eleitoral, recorrer. Parecer pelo desprovimento para que seja mantida a decisão, que declarou nulas as filiações partidárias do recorrente. Eminente relator, palavra. Senhor presidente, a matéria é simples. Ele se desfiliou do partido e não fez a comunicação ao juiz eleitoral, deixando a cargo da própria agremiação partidária, que também não fez a comunicação, razão pela qual eu estou em consonância com o parecer, negando o provimento ao recurso, como eu estou votando. Senhor Samuel Franco da Legenda acompanha? Senhor Pedro Francisco, de acordo? André Luiz Posetti, de acordo? Integralidade. Francisco Alexandre, de acordo? Senador Gerson, de acordo? Por unanimidade, desproveu o recurso aos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Sebastião. O 10º da pauta, processo 33056/2009, recurso sobre multa eleitoral, mesário faltoso, eleições 2008. Alzirene Ipareal, Tapirapé, recorrente e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Pelo provimento, o parecer. Senhor presidente, também a matéria é simples. Essa pessoa foi convocada pela Justiça Eleitoral, porém não foi feita nenhuma
convocação oficial, intimação, publicação do nome dela, e aí veio a multa, ela está recorrendo, eu estou em consonância com o parecer da douta Procuradoria, conhecendo do recurso e afastando a multa, porque ela efetivamente não foi convocada regularmente. É como eu estou votando, senhor presidente. Todos de acordo? Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator, contido o parecer, né? Consonância com o douto parecer. O Sebastião Arruda também é de Vossa Excelência. 11º, processo 474392-2010, prestação de contas, eleições 2010, requerente Josane Maria Dias Nascimento. Parecer pela desaprovação das contas. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, o relator. Senhor presidente, nesse caso é aquela situação que eu aventei anteriormente. Aqui a divergência ministerial resulta apenas na questão de que foi feita a doação do PSDB, do Comitê Financeiro do PSDB, para o PSDC, e este fez o repasse aos seus candidatos. No caso dessa pessoa, R$ 237,50. Trouxe para os autos essa movimentação de doação, razão pela qual, senhor presidente, eu, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou aprovando com ressalvas as contas da candidata, como eu estou votando, senhor presidente. O parecer está mantido, não? Está mantido o parecer. Doutor Samuel, como vota Vossa Excelência? Vamos de votar, eu acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Doutor André Posetti, como vota Vossa Excelência? Doutor Francisco Mendes Neto, vereador Gerson. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator. Do outro parecer pela desaprovação das contas. Doutor Luiz Andrade Posetti, 12º da pauta da vossa relatoria. Processo 480620, 2010, prestação de contas, eleições 2010, Mauro César Campos, candidato pela aprovação das contas e o parecer. Tenente, relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato Mauro César Campos, referente à candidatura de deputado estadual pelo PT nas eleições de 2010. Apresentada em 2/11/2010, portanto, intempestivamente nos termos do artigo 26 caput da resolução. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em relatório preliminar, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, dentre elas, a ausência de qualificação do candidato, impossibilidade de conferência dos recibos eleitorais e ausência do extrato bancário. Intimado, o requerente apresentou a prestação de contas final. Em relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação, sem ressalvas, e em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido. É o sucinto relatório, senhor presidente. Presidente, procurador, mantido o parecer escrito. Retorno a palavra. Meu voto está disponibilizado e, compulsando os autos, verifico que o recorrente buscou atender todos os itens apontados por essa justiça e não há qualquer irregularidade. Com isto, em harmonia com o parecer técnico e ministerial, estou aprovando as contas do candidato Mauro César Campos, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. De acordo. Aprovou as contas do requerente em consonância, o voto do relator em consonância com o do outro parecer. Vossa Excelência já havia me chamado a atenção, doutor André Posetti, é o 13º que está adiado para quinta-feira. Perfeitamente, eu peço adiamento a pedido do advogado Lauro José da Mata, que atravessou uma petição e apresentará, fará sustentação oral. Estou concedendo 24 horas para estudar os autos. Obrigado, senhor presidente. Então, adiado nos termos mencionados pelo doutor relator. Esse é o 159, né? Terminou só administrativo agora mesmo? Terminou, não tem mais nada mesmo? Bom, vamos lá nos administrativos. O primeiro, é o 14º, é o 13.143/2012,
requisição de servidora Sergiane Pereira Nascimento para prestar 16ª Zona Eleitoral serviços eleitorais em Vila Rica. Requerente ao juiz. A decisão que encontrei aqui, que é possível a requisição por 1 ano, com efeitos a partir de 2/4/2012, com validade dos atos praticados desde então. Todos de acordo? Então, unânime. O 15º é o processo número 13/228, requisição de Cícero Soares Nava para prestar serviço na 53ª Zona Eleitoral de Ribeirão Cascalheira. Do estudo feito, possível a requisição pelo prazo de 1 ano, a partir de 30/4/2012, com validade dos atos no termo do artigo 55 da 9784 de 99. Todos de acordo? Muito bem. 16º, designação de juiz eleitoral, processo número 19.116, lá de Barra do Bugres. Pela ordem apresentada aqui, estou votando pela designação da excelentíssima senhora doutora Josiane Carla Ribeiro Viana Quinto, juíza da primeira vara de Barra do Bugres, para exercer a titularidade da 13ª Zona a partir da data lavratura do termo de entrada de exercício, nos termos do artigo 10 da Resolução TRE 575/2007. Em relação aqui, o caso ao término de biênio, né? Por motivo de foro íntimo de Glenda Moreira Borges. Enfim, todos de acordo? O 17º, processo administrativo 6393/2012, processo administrativo de requisição de Rosenil Taques de Campos para prestar serviço à 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do EVG. A análise feita aqui é possível por 1 ano a contar da data da apresentação nos termos da portaria 334/2005. Maneira que foi expedida a resolução. Todos de acordo? Todos de acordo, então. Proposta de alteração do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, feito número 1365/2007. Eminentes pares, trago a discussão do regimento interno do Tribunal. Disponibilizei, Vossas Excelências, a versão consolidada da proposta do regimento interno, tanto da comissão quanto desta presidência. O artigo 149 do regimento interno dispõe que a reforma parcial total do regimento interno desta Casa pode ser pleiteada pelos membros, quanto pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tornando-se desnecessária, a princípio, a formação de comissão para participar das alterações. No entanto, para melhor organizar a proposta, foi designada uma comissão para exame das sugestões que entenderam oportunas. Pontuarei a seguir as alterações mais significativas contidas na proposta do regimento interno deste tribunal. O artigo 4 veda a reeleição para o cargo de presidente no período imediato. O mesmo artigo 4, mas o parágrafo 5º cria a figura do ouvidor substituto, estabelece eleições para o cargo de ouvidor dentre os juízes membros efetivos e substitutos. Institui o mandato do ouvidor por 2 anos e estabelece a figura do juiz de cooperação, por força de determinação do CNJ, será exercido cumulativamente pelo ouvidor. O artigo 5º, parágrafo 7º, dentre os outros juízes efetivos do tribunal, um será diretor da Escola Judiciária Eleitoral, preferencialmente com experiência acadêmica, para mandato de 2 anos ou até o término de seu biênio, vedada a reeleição para o período imediato. O artigo 14 prevê o processo de transição dos cargos de direção, sendo a seguinte ordem: vice-presidente, juiz substituto mais antigo da categoria de desembargador, juiz substituto mais moderno da categoria de desembargador e juiz efetivo mais antigo do tribunal. O artigo 18, inciso 23, prevê a escala, e outros incisos, prevê a escala automática de substituição do juiz eleitoral, institui a obrigação de prestar periodicamente contas à sociedade, introduz um título para tratar da advocacia e institui a distribuição automática dos recursos eleitorais. Pareceram as alterações e, portanto, mais interessantes, e ficar aberta a discussão e a proposição de Vossas Excelências. São as minhas considerações. Tenho a dizer que o eminente membro doutor Francisco apresentou a declaração de voto como uma proposta e ouço o eminente se pretende fazer a leitura ou se pode ser passada para a palavra, então, Excelência. Muito obrigado. Vou fazer apenas um resumo. Estou trazendo uma proposta de modificação da redação do artigo 4º
e inserção de 3 parágrafos ao artigo 22. O tema é o mesmo, diz respeito à corregedoria. Eu tenho observado que tem sido uma tendência dos tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro de abrir a possibilidade da corregedoria ser provida, a função de corregedor, mediante eleição dentre todos os membros do tribunal, exceto o presidente, e isso já se faz em pelo menos 9 TREs do Brasil. Eu cito aqui nas minhas justificativas o estado do Acre, da Bahia, do Maranhão, do Pará, da Paraíba, do Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Sergipe e do Tocantins. Então nós seríamos, por esse estudo que eu fiz, o 10º estado a permitir a eleição do corregedor dentre os demais membros, inclusive ao originário, ao vice-presidente, que poderá também cumular, caso seja eleito para essa função. A ideia, o que me parece, é exatamente compartilhar dentre os demais membros do tribunal essa responsabilidade da corregedoria e a escolha mediante eleição também agrega ainda mais legitimidade ao corregedor, porque recebeu essa designação da própria Corte, assim como o presidente. E a Constituição, do ponto de vista constitucional, não há qualquer vedação, porque a Constituição somente define os cargos de presidente e vice-presidente como providos por membros originários do Tribunal de Justiça na função de desembargadores, de modo que a escolha do corregedor, pela própria Constituição e pela lei, pelo Código Eleitoral, dada a omissão, é evidente que essa matéria é regimental, tanto que já tem sido feito em vários estados. Então essa é a proposta que eu trago inicialmente do artigo 4º, eu tenho aqui a minha minuta, que é apresentada a Vossa Excelência, e lá no artigo 22, que tratando da mesma matéria, diz respeito à substituição do corregedor, no qual a sugestão que eu faço, mediante análise dos demais regimentos internos dos outros estados, é que se faça pelo juiz mais antigo no tribunal, no caso de férias, licença, faltas e impedimentos. E também permite ao corregedor, assim como ao presidente, no período eleitoral e durante o prazo de 180 dias, requisitar o auxílio de um juiz de direito em caso de comprovado acúmulo de serviço. E isso, com certeza, é uma medida importante também, porque temos aqui um estado com muitas zonas eleitorais e uma dificuldade imensa do corregedor se deslocar a essas unidades para alguma diligência ou alguma correição, e o auxílio do juiz pode ser muito útil nesse trabalho. Então são essas as propostas que eu faço a Vossas Excelências e fico à disposição para algum esclarecimento. Ressalvo unicamente que no caso de acatamento dessa proposta, é evidente que fica respeitado o mandato do atual corregedor. Essa medida só será implementada após a vacância, quando a próxima vacância do cargo neste tribunal. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Excelente, doutor Francisco, muito pertinente a colocação feita por Vossa Excelência. Eu indago sobre essa proposição, se votamos, se pretendem fazer uma análise para trazer uma outra. E, enfim, desembargador Gerson, ou pretendem votar, doutora procuradora, se quer manifestar, nós estamos em aberto, né? Senhor presidente, a única indagação que eu faria, que eu acredito que seria para uma análise. Pois não. Com relação à ideia, a sugestão eu acho bastante pertinente até para a democratização.
A minha preocupação é com relação aos reflexos administrativos e financeiros. Com relação, hoje se sabe que a estrutura administrativa da vice-presidência também assambarca a corregedoria, e criando-se um órgão separado, parece-me que isso traria impacto com relação a servidores, a questão financeira, etc. Então, penso, a sugestão seria até que Vossa Excelência, né, pudesse fazer análise dessas questões, porque refletem indiscutivelmente na proposta que o Dr. Pedro faz. Então, essa seria a sugestão que eu faria. Eu penso que esse tribunal já teve, alguns anos atrás, já funcionou dessa forma. Nós tivemos, em períodos anteriores, alguns juízes que já exerceram o cargo de corregedor no Tribunal Regional Eleitoral e funcionava normalmente com a eleição já escolhida. Não sei por que foi mudado. Eu acho que a ideia é realmente muito boa, não tem nenhuma... Eu tenho que fazer uma consideração, inclusive, a respeito do juiz auxiliar, que é algo que nós temos uma certa dificuldade aqui em termos administrativos. Então, eu proporia que nós passássemos para terça-feira da semana que vem a análise da proposição feita pelo eminente membro. Né? Na terça que vem não tem? Então, na quinta-feira. Não tem sessão na semana que vem? Bom, então eu vou fazer o esforço para trazer as minhas considerações nesta próxima quinta-feira. Se não for viável, não for possível, então nós passamos para a sessão subsequente. Senhor presidente, eu só tinha uma dúvida com referência a esse fato do vice-presidente. O corregedor, no caso, como é agora, ele assume ele é o vice-presidente e o corregedor. No caso da proposta do doutor Pedro, o corregedor seria também o vice-presidente? Ah, sim. Pode ser. Pode ser. Então, eu encaminho para os membros dar uma boa analisada ali e volta e debate finalizando, né? Eu acho que isso seria o mais adequado. Então, muito boa proposta, fica assim, então, resumido. Alguém mais alguma proposição? Sim, eu tenho. Eu também, desembargador Rui. Palavra, eminente. Eu gostaria de fazer duas sugestões aqui. Primeiro, do artigo 130, parágrafo 1º, para retirar do texto a expressão preferencialmente analista judiciário. Por quê? Porque a escassez de servidores do tribunal pode dificultar o cumprimento dessa preferência, além de impor a analista judiciário o desempenho de função que não constitui sua primeira opção, em detrimento de técnicos judiciários que, às vezes, gostariam de exercer essa função. No caso da corregedoria, nós temos, inclusive, um técnico judiciário que exige que exerça essa função de assessoria. Por isso, nós gostaríamos de retirar do texto essa expressão, preferencialmente analista judiciário, deixar para a escolha da indicação do membro do tribunal. Também... Apresentado a todos, julgamos todas em conjunto, né? Pensa no mesmo sentido? Eu acompanho comungo da ideia do desembargador Gerson nesse sentido. De acordo também. Todos de acordo nesse sentido? Então, isso. Acolhida a propositura feita por Vossa Excelência. A segunda proposição, senhor presidente, é com relação ao artigo 134, agora em decorrência da Lei 12.527 de 2011, né, que dispõe no seu artigo 10, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à questão das informações, de acesso às informações. No artigo 134, nós estamos propondo a substituição da expressão com esclarecimento da finalidade do requerimento. Por quê? Porque na lei atual aprovada, ela não faz essa exigência. Então, se nós instituirmos essa exigência com esclarecimento da finalidade do requerimento, nós estaríamos contrariando esse dispositivo legal. Por isso, a sugestão é de que fosse substituída essa expressão mediante requerimento do qual conste a identificação do requerente, sem a exigência de constar a finalidade para que ele está requerendo isso. Que era anterior, né? A redação era Exatamente. anterior. Então, vota todos de acordo? De acordo. Todos de acordo. Alguma posição? Tá. Excelência, como eu não
sobre a proposição do eminente membro, eu concordo. Eu só queria tirar uma dúvida, como eu não participo de forma plena desse tribunal, há algumas mudanças em relação à Procuradoria Regional Eleitoral. Eu só gostaria de saber se o Procurador Regional Eleitoral titular, se foi ele que formulou, se ele participou, e se não, eu queria apenas um prazo para a gente analisar um pouco melhor e, se for o caso, propor, né, sugestões ou alterações para que o tribunal delibere, apenas conheça o pensamento do Ministério Público em relação ao regimento no que toca ao Ministério Público Eleitoral. Que nós estivemos elaborando, eu não me recordo do Dr. Tiago ter trabalhado, mas na época do desembargador Márcio Vidal, ele participou? Ele participou, né? E são 5 sessões, né? Não tem nenhum problema, pode ficar à vontade. Ok, obrigada. Ele participou de algumas comigo em 2009, não, mas agora acho que foi o desembargador... Eu, César e o Márcio e o Tiago. Márcio foi, né? Porque aqui mesmo em relação... Foi retirado, ou seria retirado o artigo 37, que prevê a possibilidade de requisitar um auxiliar para o Procurador Regional Eleitoral, que é inclusive o que nós estamos pleiteando, né? Então isso seria retirado da resolução. Nós aguardamos então o tempo necessário para que Vossa Excelência possa... Ok, muito obrigada, agradeço. Não tem problema. Em relação ao desembargador Gerson, todos de acordo ou precisa todos de acordo? Então, acolhida a vossa proposição, desembargador Gerson. Mais alguma? Hoje, Isso. E depois só dia 12. vai ter questão. Porque tem feriado, né? Por causa do feriado. Isso. Por ver se até dia 12 a gente consegue fechar, né? O julgamento. Mais alguma? Tá ok. Então, Senhor presidente, o meu não diz respeito ao regimento interno, mas eu gostaria de ler um memorando que foi encaminhado ao gabinete do desembargador Sebastião de Almeida, que é referente ao agradecimento lá do meu gabinete pela manifestada pronta cedência da estagiária Fernanda Ozaki, no período de 11 de abril a 11 de maio do presente ano, quando ela esteve auxiliando na elaboração de peças processuais e feitos sob a minha relatoria. O meu gabinete estava acumulado de serviço e, gentilmente, o eminente desembargador Sebastião de Almeida cedeu a Fernanda para ajudar nos trabalhos lá no meu gabinete. Então, foi encaminhado um memorando de agradecimento e quero torná-lo público. Muito obrigado, viu, desembargador? registrada a vossa manifestação, Excelência. Eu estava me recordando agora que em 2009 nós pegamos um esboço do regimento que havia e procuramos montá-lo, vamos dizer assim, para poder submeter aos pares inicialmente e aí o do outro procurador. Por isso que ele não participou conosco, porque foi feito um ajustamento dele para encaminhamento, mas depois eu saí da corregedoria, depois viemos para cá, depois entrou o desembargador Márcio, né? E aí o Márcio que deu continuidade ao trabalho junto realmente com o Dr. Biagi e o Dr. Samuel, né? E aí o Dr. Tiago, aí sim, como já era uma fase posterior de mais discussão, né? Não era só uma simples apresentação, que estava me recordando. Então eu peço que seja feito um estudo rápido a respeito do impacto que isso possa haver com relação à outra colocação feita pelo Dr. Francisco. Também que como sempre, que se disponibilize a doutora procuradora todas as informações que forem necessárias para que a gente possa, pelo menos até o meio do mês que vem, nós consigamos colocá-la como aprovado, né? Nada mais, agradeço, encerro.